Não, você não teve um sonho e nem teve um déjà vu. Eu realmente já tinha postado esse vídeo, mas tudo que podia dar errado deu, e o YouTube acabou me ferrando no final, porque eu fui fazer uma edição de 2 segundos naquele vídeo, e o vídeo bugou foi tudo, então eu tô tendo que repostar, e o vídeo tava tendo um desempenho legal, o que significa que eu me fudi um pouco. Foi como se o próprio Puff Daddy... Só de mencionar esse nome, os céus já brandem. Mas enfim, foi como se o próprio Puff Daddy tivesse invocado um demônio pra me atrapalhar de postar meu vídeo por algum motivo, porque tudo que podia dar errado deu. Mas enfim, eu consertei todas as coisas, infelizmente eu vou ter que repostar o mesmo vídeo. Então se você assistiu o vídeo que eu apaguei, é literalmente a mesma coisa. Mas pra quem não assistiu, eu tô colocando no ar de novo. E eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui agora, valeu. Protejam suas mulheres e escondam suas crianças, porque finalmente chegou o dia da gente falar sobre esse cara, tal do P. Diddy. E eu sei que eu tô atrasado pra falar desse assunto, acreditem em mim, eu tava lutando contra demônios e eles estavam muito fortes, mas agora eu derrotei eles e eu posso voltar a focar 100% no canal aqui. E eu acho que esse vídeo até é um pouco difícil de fazer, porque tem muito assunto, muita coisa pra falar, muita coisa vai ficar de fora desse vídeo. Eu tentei fazer uma timelinezinha, um processo mental ali que faça sentido pra quem não tá muito incluso nessa situação, embora eu pense que a maioria de vocês sabe já do que se trata. Então se você terminar de assistir esse vídeo e pensar, puta que pariu, esse cara não falou sobre X, ou ele não falou sobre Y, é porque eu tentei realmente incluir e sintetizar tudo de forma que eu sei que ficou muito assunto de fora, mas que vai fazer sentido pra todo mundo, pra quem também não tá entendendo muito a situação, ou pra quem já viu muita coisa sobre esse assunto, mas ainda não tem uma timeline direitinha, entendendo os acontecimentos, mas vamos lá. P. Diddy, também conhecido como Sam Combs, Puff, Puff Daddy, P. Diddy, Love, Puff, pros íntimos. Eu vou me referir a ele nesse vídeo como Puff, e sim, vocês podem perceber que ele tem mais nome do que eu tinha no Clube Penguin, e puta que pariu, ele tem uma lista de crimes maior do que, sei lá, do Eren, e conforme você vai avançando no vídeo, você vai perceber que esse cara é possivelmente o diabo na Terra, e eu falo isso com tranquilidade, porque isso não é nem um pouco comprovado, mas possivelmente ele tem envolvimento na morte do Tupac, possivelmente ele tem envolvimento na morte do Michael Jackson, que de novo, não é nada comprovado, mas eu acho muito válido explicar por que as pessoas pensam isso aqui pra vocês, e cara, esse cara tem um pack completo de um filho da p***. Só pra resumir um pouco aqui as coisas que a gente vai falar sobre nesse vídeo, tem a belíssima vez quando ele espancou a ex-mulher dele, que tinha idade pra ser filha. Teve outra vez quando essa mesma ex-mulher queria se afastar dele e tava contra o cara, e o que que ele fez? O que que um homem faz diante de uma situação dessas? Sim, ele colocou uma bomba no carro do cara, nada mais, nada menos que isso. Teve essa outra vez aqui, onde ele tinha um produtor que trabalhava com ele e ficava filmando as coisas pro Puff. E o que que um homem faz quando tem alguém que trabalha pra você? Sim, lógico, ele ficou tentando convencer esse empregado a dar pros amigos dele, enquanto ele ficava no canto do quarto, batendo punheta que nem um goblin, além de estar sendo acusado de estuprar uma menina de 17 anos com outras pessoas, de dar as festas mais sinistras do mundo, que prova que Deus nos abandonou. Festas essas que ele usava o próprio filho menor de idade pra trazer outras meninas menor de idade. Tipo, isso vai ser algo bem recorrente na história. Vocês vão perceber que o Puff tinha uma coisa meio estranha com menores de idade. Como é que eu posso dizer? Digamos que ele não era um cara que tenha fetiche em mulher adulta. Que pariu, cara, chega a ser triste, o cara é tudo de ruim que tem para ser no mundo. Tipo assim, ele pegou todas as características mais deploráveis num homem e juntou todas, ele puxou elas pra ele. Puta que pariu, esse cara é um psicopata deplorável, mesmo com todo o dinheiro, mesmo com todo o poder. Eu preferia, sei lá, ser calvo do que ser ele. Mas a diferença dessas coisas é que você não pode adquirir um produto pra deixar de ser psicopata, mas você pode adquirir um produto pra deixar de ser calvo. E é claro, de novo eu tô aqui falando da Manual, aquela marca lá que os tratamentos são personalizados e prescritos por médicos profissionais, além de também oferecerem um acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras durante o tratamento. Ou seja, você vai começar o tratamento, a Manual vai entender o seu tipo de calvície, vai ver qual o seu problema, porque tem muitos problemas diferentes que levam à calvície, e o melhor de tudo é que os resultados já costumam ser visíveis depois do 4º mês de uso. E tipo, eu não sei se vocês que estão assistindo já tiveram que resolver alguma questão estética, mas vocês não têm noção o quão melhor é fazer isso pela internet, sem ter que ficar esperando horas numa fila até a consulta, que depois vai te mandar pra outro lugar e outro lugar, e você fica meses tentando achar uma solução ali até finalmente conseguir a sua prescrição. Não, a Manual corta tudo isso e já manda a melhor solução pra você. E tipo, esses negócios não tomam nem 5 minutos do seu dia pra passar, cara. Isso aqui é um shampoo. Eu tenho esperança que você que esteja assistindo também tome banho, então é um shampoo. Você passa na hora do banho e tranquilo. É algo fácil de passar, fácil de adquirir, e a melhor parte de tudo isso é que com o cupom Cabelo Neon você tem 40% de desconto, quase metade do preço, claro, tempo limitado, então não fique esperando muito aí pra ir atrás, além de frete grátis pra todo o Brasil, entrega discreta, e é isso, vem pro bonde do cabelo na cabeça, valeu. E eu real, tentei fazer desse vídeo uma coisa tranquila e mais fácil
de se falar. Tentei deixar o clima não muito pesado, mas vocês vão entender que não tem como, cara. Não tem como não ter clima pesado e falar de umas coisas completamente desagradáveis aqui. Tá, vamos começar do início da história. Eu acho que a maioria de vocês sabe quem o Puff é, e se você tá de fora dessa situação, que bom pra você, eu fico muito orgulhoso, muito contente, mas tudo que você precisa saber sobre o Puff é que ele era um puto produtor famoso, que fez muita gente de sucesso ficar famosa. No dia 16 do mês passado, acontece que ele foi preso, uma prisão que já era teorizada há muito tempo que ia acontecer, porque, como eu disse, esse cara fez muita merda ao longo dos anos. Era o tipo de coisa que alguma hora a justiça ia pegar ele. Tipo, é aquele papo de você vive pela espada, você morre pela espada. Mas o ponto é, foi preso no dia 16 de setembro e tá enfrentando graves acusações que incluem extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. As incriminações também envolvem o seu império empresarial, incluindo a gravadora Bad Boy Entertainment, fundada em 1993. Essa gravadora dele vai ser muito importante na história, então eu quero que vocês lembrem da Bad Boy Records. E antes da gente ir direto pros crimes que foram comprovados e que ele tá lutando contra, vamos ver algumas coisinhas um pouco estranhas sobre o Puff, que já fazia as pessoas ficarem super desconfiadas com ele ao longo dos anos. Na década de 90, ele trabalhava com esse cara aqui, o Notorious B.I.G., ou Notorious Big. Eu tenho certeza que você sabe quem ele é, e se você não sabe quem ele é, eu tenho certeza que pelo menos você já escutou alguma música dele, porque o cara foi um dos maiores rappers do mundo, e eu também tenho certeza que você conhece esse cara aqui, o Tupac, que também tinha fortes ligações com o Puff, como vocês estão vendo nessa imagem, e eu vou tentar não abrir toda essa situação inteira, porque é uma situação extensa, grande, ia tomar o vídeo inteiro pra falar sobre. Então, falando super brevemente, o Notorious B.I.G. e o Tupac tinham uma das maiores rivalidades já vista na história da música, e eu também imagino que você saiba que o Tupac morreu em uma circunstância muito estranha, sendo baleado diversas vezes no próprio carro, e muita gente ao longo dos anos pensa que o Puff foi um dos responsáveis disso, porque como vocês podem ver nessa notícia aqui, o Puff era o mentor do Notorious B.I.G. e eles tinham uma treta gigantesca com o Tupac. Inclusive, essa treta não era só sobre os dois. As duas gravadoras, a Bad Boy Records, que gerenciava o Notorious B.I.G., e a Death Row Records, que era do Tupac, tinham essa treta gigantesca. Mas se fosse só isso, seria difícil bater o martelo, ou até mesmo pensar que realmente foi o Puff que causou essas mortes. A questão é que no meio dessa rivalidade gigantesca entre os dois, no meio, exatamente no meio, tava o Puff. E o que aconteceu depois que o Tupac morreu? Os discos dele começaram a ser vendidos pra caralho. E como ele não tava mais vivo, quem acabou enriquecendo foi a Death Row Records, a gravadora dele. E aí o Puff tá lá de boa vendo isso, tipo, nosso rival morreu, mas agora de alguma forma ele tá mais poderoso do que nunca. E o que acontece, misteriosamente, exatos 6 meses depois, Notorious B.I.G. também morre, deixando o Puff sozinho. Só que, de novo, como o Notorious B.I.G. morreu, os discos dele começaram a vender muito mais, e quem que enriqueceu com isso? A Bad Boy Records, a produtora do Puff, porque o principal rapper deles tinha morrido e não tinha mais ninguém pra pegar o dinheiro ficou todo pro Puff. Todos os álbuns que o Notorious B.I.G. fez eram direitos da gravadora. E beleza, isso não é nada comprovado, não tem como bater um martelo, é só teoria aqui. E talvez você esteja pensando, tipo, pô, mas tem que esticar muito essa situação pra me fazer acreditar que o Puff é responsável. Mas vamos com calma, vamos falar de outras coisas que ele fez aqui ao longo dos anos. Em 1998, o Puff tava lá de boa, encontrando outros artistas, produzindo pra outras pessoas, e ele faz uma colaboração com esse cara aqui, o Nas. Colaboração essa pra essa música aqui, e acontece que o Nas era bem próximo e trabalhava com esse executivo aqui, o Steve Stout. E acontece que esse tal de Steve Stout, esse cara aqui, foi o responsável por fazer o clipe dessa música. Clipe esse que o Puff não gostou nem um pouco, ele achou desrespeitoso porque incluía algumas coisas de religião lá. E o que o Puff fez quando esse executivo fez um clipe que ele não gostou? Ele e mais um monte de gente espancou esse cara com a porra de uma garrafa de vidro, irmão. E tipo assim, isso não era internet. O que acontece quando na vida real você pega uma garrafa de vidro, pega um monte de amigo seu e espanca alguém até o talo? Você é preso, você é indiciado, você se fode, certo? Claro que não, seu bobinho. O Puff se declarou culpado e foi condenado a um curso de gerenciamento de raiva de um dia. Um curso de gerenciamento de raiva de um dia. Depois de espancar um cara com a porra de uma garrafa de vidro e com seus amigos. Mas vamos continuar vendo o que mais esse anjinho fez. Bom, vamos falar sobre o Michael Jackson. O que eu vou falar aqui também não é nada comprovado, da mesma forma que foi o caso do Tupac e do Notorious B.I.G. Mas, de novo, vocês vão entender que é estranho, vocês vão entender por que muita gente pensa isso. Acontece que lá pelos anos 2000, o Michael Jackson tava bem refém da Sony, a Sony Music, que é o braço da Sony relacionado à música, obviamente. O Michael Jackson tava refém principalmente desse cara aqui, o Tommy Mottola, que era tipo o big boss da Sony Music nessa época. E o Michael Jackson revelou várias vezes que ele tava descontente com a situação, porque ele tava real, meio que refém da gravadora. A gravadora ganhava quase todo o dinheiro pelas músicas, coisa do tipo. E outra coisa que eu tenho que lembrar aqui pra vocês compreenderem melhor a história é que o Tommy Mottola também era casado com a Mariah Carey, que é uma pessoa que eu imagino que também vocês conheçam, mas que era bem famosa do Michael Jackson na época. E agora eu vou pôr um trecho do próprio
próprio Michael Jackson falando pra vocês entenderem a situação aqui. Trecho esse que foi difícil de achar na internet e eu peguei ele lá do canal do Vitruviano. Então um salve pra ele aí. Half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but and Tommy Mottola is a devil. Mariah Carey, after divorcing Tommy, came to me crying. She was crying so bad I had to hold her. She said to me that this is an evil man, and Michael, this man follows me, she said. He taps her phones, and he's very, very evil. E nessa apresentação ele se mostra bem firme contra a Sony Music, sabe? Ele revela tipo, mano, esse cara aqui é um filho da puta, ele é um arrombado, eu não posso revelar muita coisa, mas esse cara realmente é um ser humano ruim. E acontece que logo depois disso, o Michael Jackson é bombardeado com um monte de acusação de pedofilia. Depois ele morre, e eu não tô aqui querendo dizer nada, eu não quero ser conspiracionista. Ele foi declarado como inocente, mas, de novo, eu não sei, eu só tô explicando pra vocês o que faz as pessoas pensarem que o Puff Daddy tem algo a ver com isso. O que acontece é o seguinte, a Bad Boy Records do Puff é literalmente uma divisão da Sony Music, então tá tudo muito conectado, porque o Puff e aquele Tommy Mottola, eles têm muita história junto, eles eram realmente bem chegados na época. E como eu disse, depois daí vocês sabem a história. Michael acusou a Sony de reter os direitos sobre as músicas dele. Ele chegou a revelar publicamente que Tommy era um demônio, logo depois disso o cantor virou alvo de notícias ao ser acusado de pedofilia. Posteriormente, foi inocentado quando as crianças abusaram. Confessaram terem sido pagas pra fazer as acusações. Então, tipo, eu acho que não é ser muito conspiracionista doido com um chapéu de alumínio pra achar essa situação estranha, sabe? Eu acho que é um senso comum. Mas enfim, vamos pros fatos agora. Só as coisas que tem prova, que tem como a gente saber que aconteceu mesmo, que foi assim. Daqui pra frente, tudo que a gente vai conversar tá, o que? 99% comprovado. Vamos lá. A coisa começou a ficar feia pra ele no ano passado, quando essa mulher aqui, que era uma ex-esposa dele, revelou certas coisas num podcast. Vocês vão ver agora. He had caught me texting another man. We were in his closet and he like pushed me and I fell to the ground. He like stood over me. He avoided my face, but he like started punching me like on the side of my head and I was just like covering my face. He like stomped on my stomach, like took the wind out of my breath. I couldn't breathe, pleading to him like, can you stop? And he like stopped for a little bit. He like grabbed my hair from the back and like was like punching the back of my head. Eu acho válido dizer também que, continuando nessa entrevista, essa ex-esposa dele fala que inclusive tava grávida na época, que ele tava, tipo assim, enchendo muito o saco pra ela abortar, mesmo contra a vontade dela. E mesmo se você tirar todo esse detalhe, mano, como é que você vai espancar sua esposa assim? Eu lembro de um tempo atrás que eu tava fazendo um vídeo que acabou nem indo pro ar, mas era sobre um cara que passava o dia inteiro na Twitch cobrando $5, e se alguém doasse esses $5, ele enfiava 3 dedos no c... E eu tenho mais respeito por esse cara que cobrava $5 pra enfiar 3 dedos no c... na frente da câmera do que eu tenho pelo Puff. Essa ex-esposa também revela vários outros comportamentos abusivos e esquisitos do Puff, principalmente o hábito de comparar ela com a ex-mulher dele na época, essa mulher aqui, a Cassie Ventura, que vai ser bem importante nessa história, porque o que acontece? A Cassie conheceu o Puff quando ela tinha 18 anos e ele agenciava toda a carreira dela. Ele era quase que dono de todos os direitos sobre as músicas dela, e nem só isso, cara, o primeiro contrato que ele assinou com a Cassie, antes mesmo deles namorarem e depois casarem, foi um contrato de 10 álbuns. E eu não sei você, mas eu acho que eu nunca ouvi outra história de alguém que assina 10 álbuns, cara, mesmo se você levasse em consideração que é hoje em dia que você pode, sei lá, forçar uma inteligência artificial ali pra fazer qualquer merdinha e funcionar, 10 álbuns é muita coisa, o que faz eu achar bem estranho e predatório. Cassie e P. Diddy começaram a se relacionar romanticamente em 2007. Ao longo dos anos, os dois trabalharam juntos e Diddy não apenas gerenciava a carreira de Cassie, mas também era seu mentor. É muito estranho pra mim como ele gosta de ser mentor das pessoas que ele pretende se relacionar, mas beleza, né, é só eu. Embora tenha tido um começo promissor, sua carreira musical enfrentou obstáculos, com o segundo álbum de estúdio sendo constantemente adiado e sua produção musical diminuindo. Resumo da ópera, o Puff conseguiu ela e depois não tinha por que ficar investindo na carreira dela, afinal ele já tinha conseguido o que ele queria. Por que eu tô falando sobre ela? Porque há uns 5 meses atrás, esse ano ainda, saiu uma gravação deles de 2016. Parece ser um dos principais motivos que foi o estopim pro término, pra separação. É esse vídeo aqui, onde o Puff tá saindo de toalha, eu acho que ele tava tomando banho, e ela tá ali tentando se afastar dele, saindo do lugar. Na real, nem vou mostrar o vídeo completo, eu acho que é muito brutal. Eu sei que esse canal aqui, eu sou famoso por mostrar umas paradas que nem todo mundo gosta de ver, eu sei que eu não tenho muito filtro, mas esse vídeo eu acho que é demais, não tem por que vocês verem isso, mas sabem que ele é um filho da puta, ele é deplorável, e ele continua espancando ela ali. Em 2023, Cassie entrou com um processo contra Diddy, no qual ela o acusou de abuso físico, emocional e sexual. No processo, ela afirmou que Diddy a forçava a participar de festas onde ela era submetida a situações abusivas, sob efeito de drogas, e que ele mantinha controle total sobre sua vida pessoal e profissional. Um dos pontos destacados no processo foi o episódio de um suposto
ocorrido em 2018, durante o fim do relacionamento. E ela relata todas as coisas, porque o Puff fazia ela ingerir muitas drogas. Enquanto ela tava sob o efeito disso, o Puff contratava vários garotos de programa ou gente em volta dele pra abusar mente dela, enquanto ela tava drogada, e esse homenzinho ficava ali no canto do quarto assistindo isso e batendo punheta, igual um goblinzinho implorando por comida. Ele é um ser humano deplorável e eu gostaria que a história terminasse por aqui, mas infelizmente ainda tem muita coisa pra se falar, e eu acho que só prevendo alguns comentários ou opiniões que vocês possam estar tendo aí na cabeça de vocês, de tipo, ela não precisava ter ingerido a droga, eu duvido que ele tivesse obrigado ela com uma arma na cabeça, mas cara, você acaba aceitando coisas quando alguém tem todo o controle da sua vida, principalmente da sua vida profissional, irmão. Se não fosse o Puff, ela não ia mais ganhar dinheiro, ela tava fudida, ela ia ser um ninguém. E eu tenho certeza que isso que fez ela ser permissível com um monte de comportamento que normalmente ela teria metido o pé, denunciado, vazado fora. E esse tipo de dinâmica, cara, acontece muito na vida real. Tipo, naturalmente pessoas vão tentar exercer controle sobre você e talvez você também, sem nem perceber, vai exercer controle sobre outras pessoas. Eu acho que essa palavra, esse termo, controle, é algo muito pertinente na vida adulta. Claro que o caso dele é um caso muito especial, mas eu acho que é algo bem válido de falar aqui. Principalmente porque, que porra é essa, mano? Você se considera mentor das pessoas que você tá pegando? Eu não sei. Pra mim, isso tudo cheira muito estranho. Pra mim é um comportamento muito predatório e bizarro da parte dele. E se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, é que se parece Heineken, é Heineken. Enfim, antes mesmo disso, teve uma época que a Cassie queria se separar do Puff, e ela tava começando a se relacionar com esse cara aqui, o Kid Cudi. E essa relação até que tava meio que promissora ali. E o que o Puff fez diante disso? Ele colocou a porra de uma bomba no carro do cara. O Sr. Combs no caso é o Puff, disse à Sra. Ventura que ele iria explodir o carro de Kid Cudi e que queria garantir que Kid Cudi estivesse em casa com seus amigos quando isso acontecesse, diz a queixa. Naquela época, o carro de Kid Cudi explodiu em sua garagem. Brother, quando você estiver de boa na sua vida, se sentindo seguro e satisfeito com o mundo que a gente vive, eu quero que vocês lembrem que esse cara fez todo esse tipo de coisa, quase todo mundo sabia, e ele tava solto, de boa, tranquilo. E a parte mais patética dessa situação toda é que, diante daquele vídeo dele espancando a porra da ex-mulher, ele achou que foi uma boa ideia gravar um vídeo de desculpas no maior estilo influencer do Instagram. So difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. Carinha triste, falando sério pra câmera, isso é patético, cara. Tipo, nossa, ele quer ser admirado por isso? Pô, realmente, precisa ter muita coragem pra abrir uma câmera, admitir, pedir desculpa que você espancou sua ex-mulher. Que grande homem, cheio de princípios e coragem que você é. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. E, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que esse vídeo foi real. Parece muito o tipo de coisa que apareceria em The Boys, sei lá. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Eu não tenho o que falar, é algo que eu só espero dele mesmo, começar a gravar um vídeo se explicando e no começo do vídeo você fala, não, eu não vou pedir desculpa por isso, mas logo nos próximos 50 segundos você começa a dar todas as desculpas do mundo pra isso. E o que aconteceu depois dele espancar essa ex-mulher diversas vezes, depois de tudo isso, acabou em pizza. O processo de 30 milhões de Ventura foi resolvido um dia após ter sido aberto por um valor não revelado, com Ventura dizendo à CNN que ela escolheu resolver esse assunto amigavelmente, enquanto o advogado de Combs disse que o acordo não foi de forma alguma uma admissão de irregularidade e não mudou sua negação das alegações. O que aconteceu? Eles resolveram através do dinheiro. Ele resolveu enchendo os bolsos dela e de outras pessoas, igual ele passou a vida inteira fazendo, porque esse cara só faz merda e eu não sei se ele achou que isso ia durar pra sempre, mas acabou. E outra coisa, eu tô vendo muita notícia por aí que usa a palavra supostamente, tipo, P. Diddy, o Puff supostamente essas pessoas, o Puff supostamente espancou a ex-mulher dele, o Puff supostamente colocou uma bomba no carro do cara. E, irmão, eu entendo legalmente você usar a palavra supostamente porque dá uma segurança ali, mas
que pariu, parece que todo jornalista hoje em dia tá forçando mais a palavra supostamente do que eu forçando treino de peito todo dia. Tipo, você tem imagem das coisas, você tem prova das coisas. Ele literalmente fez as coisas, não é um supostamente, não é tipo assim, eu estou teorizando, existe um 1% de chance dele não ser culpado. Não, ele fez as coisas, tem um vídeo dele espancando as pessoas, tem gravação dele nas festas fazendo merda. Irmão, não existe supostamente. Nesse caso aqui, essa palavra é uma bosta que não deveria estar incluída. Uma autora anônima acusa Combs e o cantor e compositor Aaron Hall de e a uma amiga em 1990 ou 1991, após se conhecerem em um evento da MCA Records em Nova York. Por que eu mostrei essa notícia? Porque no final do mês passado, um monte de pessoas foi, aos poucos, se pronunciar também, vendo que, tipo, mais gente tava falando sobre, elas se sentiram seguras pra elas também falarem sobre e denunciar o Puff. Uma mulher alega que Combs a drogou, abusou dela e gravou secretamente a agressão enquanto ela era estudante universitária em 1991. Combs foi alvo de outro processo de agressão sexual em dezembro, acusando o rapper de drogar e participar de um estupro coletivo de uma mulher não identificada em 2003, quando o acusador ainda tinha 17 anos. E, irmão, isso é só bizarro mesmo. Esse cara é tudo que tem de ruim no mundo, e vocês vão ver que é algo muito frequente nas histórias, muito frequente nas denúncias, é o fato dele precisar de gravação, sei lá por quê, pra mostrar pros amigos, pra bater pra elas, pra exercer controle sobre os outros. Não importa o motivo, vocês vão ver que é algo frequente com esse mano, é a parte das gravações. E essa notícia aqui vai ser bem importante, então prestem atenção. Em fevereiro, o produtor Lil Rod processa o rapper em Nova York em fevereiro e alega que ele foi submetido a avanços indesejados por associados de Diddy sob sua direção e foi forçado a se envolver em relações com trabalhadoras que ele contratou. Jones diz no processo que Combs regularmente organizava festas de tráfico sexual com mulheres menores de idade e drogas ilegais, e implica que executivos de gravadoras que olhavam para o outro lado se beneficiavam financeiramente do acesso a celebridades e dignitários como o príncipe. Bom, f***se o resto da notícia. O que importa até aqui é que esse cara que era produtor do Puff tava bem inserido ali no dia a dia dele, na vida dele, gravava um monte de coisas pra ele, revelou que nessas festas tinha muita gente que era de tráfico sexual, tinha muita gente menor de idade e que o Puff enchia muito o saco dele pra ele dar pros amigos do Puff. Esse Lil Rod é esse cara aqui em questão, que contou um monte de coisa, inclusive sobre esse amigo aqui do Puff, o Cuba Gooding Jr., que é um ator bem famoso, eu não lembro que filme ele fez agora, eu acho que eu lembro dele no primeiro filme do Homem de Ferro, mas só. Mas o que importa é, esse produtor revelou que o Puff praticamente estava obrigando ele a dar pra esse cara, e tem várias fotos bem estranhas dos dois, onde inclusive esse produtor se mostra extremamente desconfortável com essa situação, e não só isso, esse produtor também revelou mais coisas sobre as festas do Puff. Ele falou inclusive que o Justin Combs, o filho do Puff, menor de idade, participava dessas festas, e como ele participava dessas festas, ele queria trazer gente ali da escola dele, gente da idade dele, e consequentemente ele trazia um monte de menina pra essas festas, onde o pai dele ficava gravando tudo, então tem um monte de evidências disso que a corte tá analisando. E agora eu acho que chega num dos pontos principais, vamos falar sobre as festas dele, as famosas freak-offs, tinha um monte de gente estranha que se reunia pra fazer coisa mais estranha ainda. O que eram as freak-offs? Essas festas de maratona podiam durar dias. No retrato do governo, eram shows de horror, que envolviam uso abundante de drogas e sexo forçado, deixando os participantes tão exaustos e esgotados que recebiam fluidos intravenosos para se recuperar. Diddy teria feito inúmeros vídeos para subornar e evitar que os participantes reclamassem. Promotores federais alegaram que ele ameaçou vítimas e o acusaram de usar gravações de supostos ataques como garantia, ou seja, ele convencia as pessoas a se drogarem ali, injetar o famoso tesão de vaca, e as pessoas faziam um monte de merda, e ele tinha gravação de tudo, o que significava que ele ia ter total controle sobre essa pessoa. Se ele quisesse chantagear alguém, se ele quisesse um favor, tipo assim, você vai ser legal comigo, né? Porque se você não for, eu tenho uma gravação aqui de você meio que fazendo isso com alguém que é menor de idade, acho que não vai ser muito bem visto pelo público, certo? Não que eu passe pano pras pessoas que iam pra isso, eu acho que eu não julgaria nada se fosse, sei lá, só uma putariazinha honesta, eu acho que tudo bem, mas puta que pariu, é óbvio que tem muito crime, muita merda ligada nisso aí, eu acho que você tem que ser, a princípio, meio podre pra ir numa festa do Puff, mas é isso que importa, ele usava isso pra chantagear e ter controle sobre outras pessoas. E esse caso lembra muito, inclusive, o caso Epstein, que eu acho que ainda tá fresco na memória de vocês, onde ele fazia a mesma coisa pra chantagear e ter controle sobre as pessoas, e depois que tudo isso veio à tona, misteriosamente um cara, e eu não acho que o destino do Puff vai ser diferente. Eu não dou, sei lá, 6 meses pra ele aparecer morto por aí por algum motivo aleatório. As vítimas não acreditavam que poderiam recusar Combs, sem arriscar sua segurança ou enfrentar mais abusos, disse Williams. Os promotores também acusaram Combs de portar ou brandir armas para intimidar e ameaçar vítimas e testemunhas. E aí na casa dele encontraram armas de fogo e munição, incluindo 3 AR-15s e um carregador de tambor de grande capacidade. Cara, ele tinha um monte de fuzil em casa. Esse cara é um ser humano, de carne e osso, que é famoso
famoso e existe no mundo real, e ao mesmo tempo parece um personagem de Far Cry. E tem uma notícia que viralizou bastante também, que eu acho que vocês viram, que foi encontrado 1000 frascos de óleo de bebê na casa dele. Óleo de bebê pra lubrificar coisas. 1000 frascos, irmão. Eu acho que nem numa sede da Johnson's Baby tem 1000 frascos de lubrificante. E esse cara aqui é o advogado dele, o principal advogado, e eu não sei onde o Puff arrumou esse advogado, mas esse cara parece, sei lá, um roteirista de Looney Tunes, porque ele se defende da pior forma possível. Em uma tentativa de racionalizar a situação, Agnifilo é o advogado, sugeriu que Combs simplesmente comprava produtos no atacado, como muitos consumidores fazem em lojas como o Costco. Ele tem uma casa grande, ele compra no atacado. Essa é uma das piores defesas que eu já vi, tipo, porra, ele só tem tudo isso porque ele comprou em atacado, tipo, ele é rico, ele não ia comprar um por um. E, irmão, eu acho que eu aqui na minha cabeça consigo pensar numa defesa melhor. Como que você se defende tão mal assim? É no mesmo nível de tipo, nossa, beleza que encontraram 1000 frascos de óleo de bebê na minha casa, mas não era pra mim, eu nem sou um bebê, como é que eu ia usar ele? E o advogado ainda tenta defender esse vídeo aqui, onde o Puff tava espancando as mulheres, sem nomear Ventura, mas claramente se referindo a ela. O advogado argumentou que todo caso criminal é um resultado de um relacionamento consensual, problemático, mas de longo prazo, que fracassou em meio à infidelidade. Os freaks, ele argumentou, eram uma expansão desse relacionamento, e não coercitivos. O sexo e a violência eram totalmente separados e motivados por coisas totalmente diferentes, argumentando que Combs e Cassie trouxeram trabalhadoras do sexo para seu relacionamento, porque essa era a maneira como esses dois adultos escolheram ser íntimos. Tipo, eu real não sou ninguém pra julgar, tipo, o que um casal deve fazer, foda-se, estando dentro da lei, problema deles, eu acho que não tem nada de muito errado nisso, mas agora dizer que no caso do Puff as coisas não tem muito a ver é forçar muito a barra pra mim. O cara tem um estilo de vida completamente hedonista, o cara só vive por prazeres momentâneos, eu acho que pra mim é muito óbvio que ele ia se tornar esse tipo de cara, que ele ia se tornar esse tipo de pessoa, e eu acho que você tem que forçar muito a barra pra fazer o que esse advogado tá fazendo, de falar, tipo, não, veja bem, ele tem todos esses crimes em comum, mas essas coisas não tem nada a ver, cada mini coisa tem uma explicação específica, vocês que estão juntando tudo e colocando numa cesta. Outra coisa que eu acho pertinente falar é dessa entrevista do 50 Cent aqui. He said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Oh, that's a nice gesture. Let me get out. No, dude, take me. That's what a guy says to. O 50 Cent nunca gostou do Puff e ele percebeu a maldade no cara, tipo, como assim você quer comprar coisas pra mim? E eu entendo completamente isso, cara. Eu acho que, eu não sei se sou muito esquizofrênico, mas eu sinto que quando alguém paga as coisas pra mim, parece que a pessoa quer ter controle sobre mim, ainda mais quando é alguém que eu não conheço bem. É estranho e eu fico contente do 50 Cent ter percebido a maldade ali. Outra coisa pertinente de se falar, que viralizou bastante, foi quando o Usher apagou todos os tweets dele no mesmo dia que o Puff foi preso. E o Usher é um músico famoso, eu imagino que você conheça também, mas o ponto é que ele meio que foi criado ali pelo Puff, foi o Puff que trouxe a fama pra ele, e foi bem esquisito ele ter excluído todos os tweets no mesmo dia, parece que, tipo, todo mundo meio que sabia que algo ia acontecer e ninguém tinha falado nada até então. Não, e o pior dessa história de ter apagado os tweets é que o Usher fala que só apagou porque a conta foi hackeada. Beleza, você tá me dizendo que um hacker hackeou o Twitter de alguém muito famoso e tudo que o hacker fez foi apagar os tweets. Beleza, né? Quem sou eu pra chamar alguém de mentiroso? Outro vídeo que viralizou bastante foi uma conversa bem predatória da parte do Puff pra cima do Justin Bieber. Eu vou pôr o trecho aqui e depois a gente fala sobre. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, you not ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't. I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, My okay. number? Yeah, I'm gonna tell you my number. Yeah. Eu acho que fica bem claro nesse vídeo aqui que o Justin Bieber tava extremamente desconfortável, e eu não sei se isso é 100% verdade, mas meio que você consegue perceber através do que esses famosos falam, do que através de letras de músicas, que virou uma espécie de piada você ser agenciado pelo Puff. Era tipo assim, se você é homem, você tá sendo agenciado pelo Puff, quer dizer que aquele homem ali foi obrigado a dar o se você trabalha com o Puff, é óbvio que ele vai comer você, então eu não consigo respeitar um homem que trabalhou com o Puff. E eu acho isso muito patético e muito bizarro, irmão, porque tudo faz a gente crer que real ele tinha um poder abusivo e possivelmente realmente abusava de quem ele agenciava, só que eu não acho que tenha graça nisso de dizer, sei lá, nossa, Justin Bieber muito gay, foi agenciado pelo Puff, deu a bunda pra ele. Irmão, eu acho extremamente patético na internet, os caras ficam chorando depois que depressão em homem e coisa assim não é levado a sério, que eu concordo muito, mas não adianta você falar que, tipo, depressão e coisa assim não é levado a sério em homem,
homem, se quando um homem sofre algum tipo de abuso, você é o primeiro a apontar o dedo e rir. Eu acho isso muito patético, deplorável, e é extremamente triste ver a quantidade de comentário assim que tem por aí. Então, se você fazer esse tipo de coisa, eu honestamente desprezo você e acho muito crinjola. Bom, e nos últimos dias teve um monte de merda. No dia 17, um tribunal federal em Manhattan revela acusações contra Combs por extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição, alegando que ele abusou, ameaçou e coagiu mulheres para outras pessoas ao seu redor para satisfazer desejos sexuais. Aqui outra denúncia que o Puff e alguns amigos dele jogaram a porra de um coquetel molotov no carro de alguém. Aqui outra mulher acusando que o Puff deu pra ela uma taça de vinho em 2001, quando ela tinha 25 anos, que deixou ela tonta, atordoada e fisicamente fraca, antes dela perder a consciência e ser pelos 2 homens enquanto suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Dia 27, Combs foi acusado de drogar e estuprar uma mulher em diversas ocasiões, com a mulher alegando ainda que engravidou após um dos encontros. Ela está buscando indenização não revelada. E no dia 1º, uma das coisas mais recentes que aconteceram é que um advogado está representando 120 acusadores que apareceram para abrir processos civis em vários estados, alegando crimes como agressão sexual, estupro e abuso sexual de menores, em alegações que incluirão muitas pessoas poderosas e muitos segredos sujos. Então é óbvio que esse vídeo aqui vai ter parte 2. Eu acho que esse fim de semana ou início da semana que vem já vai começar um monte de parte 2 dessas merdas todas, sem contar tudo que eu deixei de fora desse vídeo, porque eu não achei muito pertinente. Mas sei lá, a gente tá testemunhando o maior escândalo de Hollywood. É completamente sinistro, completamente bizarro, perturbador, nojento, deplorável. E tem essa notícia aqui que revela que o Puff não tá nem comendo na cadeia com medo de ser envenenado. Ele sabe que ele não vai durar muito, e eu não sou muito conspiracionista, mas eu acredito mesmo que ele é só um dedo num braço gigantesco de merda, que tem muito mais gente poderosa envolvido nessas coisas. E cara, é simplesmente bizarro. Olha a quantidade de gente poderosa que tava em volta desse cara. E não dá pra dizer que todo mundo tava envolvido nisso, porque eu acho que é algo muito fora da curva. Até a porra do Trump, irmão. É completamente cabuloso, com certeza vai vir muito mais merda. Eu acho que é triste e é estranho você pensar que uma pessoa assim vive no mesmo mundo que você. É muito doido, porque eu acho que quase ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe que existe maluco, psicopata no mundo. Mas quando você vê alguém assim, numa posição de tanto poder, é estranho de se pensar. Eu tô enfiado até as bolas nesse caso, e eu não vou tirar as bolas disso por um bom tempo. Vou ficar acompanhando, com certeza vai ter parte 2, e eu sei que eu deixei muita coisa de fora. Eu só quis fazer algo que fizesse sentido, porque eu percebo que parte do público ainda não tá entendendo muito bem a situação. Mas é isso, o cara fazia todo tipo de abominação possível e ainda tentava exercer controle sobre os outros depois de gravar toda essa merda. Mano, eu nem tenho mais o que argumentar, meu suco cerebral tá morto acompanhando esse caso. Mas bom, o vídeo foi só esse mesmo. Dessa vez eu voltei, eu não vou ficar mais muito tempo sem postar vídeo. Me sigam lá no Instagram, não esqueçam de dar uma chance pros produtos da Manual. Valeu e até o próximo.